Meus irmãos, a paz do Senhor, quem vos saúda neste momento é o seu irmão em Cristo, pastor Davi Costa, residente na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Glória a Deus. Seja bem-vindo ao canal Família e eu convido você a assistir mais uma videoaula no canal Família. E se você ainda não for inscrito no meu canal, eu convido você a se inscrever para nos ajudar na divulgação da palavra de Deus. Glória a Deus. Queridos, nós estamos estudando o quarto trimestre de 2024, que é a qual nos diz as promessas de Deus. As lições da CPAD, que é a qual estamos estudando, que fala sobre as promessas de Deus. E hoje nós estamos aqui diante da lição número 6, a qual será licionada no próximo dia 10/11 deste corrente ano, que traz-nos o título A Promessa de Cura Divina. Glória a Deus. Muito bem. Nosso textuário diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53, versículo 4. A nossa verdade prática se encontra, aqui está a verdade prática que diz: Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Muito bem. E temos também a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Isaías capítulo 53, versículo de número 1 até o versículo 5. Depois vem Mateus capítulo 8, versículo 14 ao 17. Depois vem Tiago capítulo 5, versículo 14 e 15. É a nossa leitura bíblica em classe, que é a qual você possa ler aí nos seus momentos de leitura devocional. Glória a Deus. Muito bem. Observamos que a palavra-chave desta lição é cura divina. Glória a Deus. E eu quero, neste momento, deixar somente uma pré-aula do tópico 1 e da introdução desta lição número 6. Glória a Deus. Muito bem. A introdução nos leva a entender que na cruz do Calvário, o Senhor Jesus realizou uma obra completa. A obra que ele realizou na cruz do Calvário foi uma obra completa porque nesta obra inclui também a cura divina. Essa obra efetivada por ele nos autoriza a clamar pela cura divina. Nesta lição veremos que no plano divino, o Senhor nosso Deus desejou curar o seu povo para o alívio do sofrimento. Este plano ocorreu de maneira poderosa no ministério de Jesus, sendo consumado no poder da obra do Calvário. Jesus Cristo cura, sim. Nós temos essa certeza que ele cura. Eu não vou entrar em detalhe e nem dar testemunho das curas que a qual Deus já realizou na minha família. Porque senão esse vídeo terá que ocupar mais de 2 horas. Então eu não vou testemunhar.
Mas vamos falar de acordo com o que está comentada na nossa lição. Pois bem, a promessa bíblica da cura divina. Esta promessa, ela não foi uma promessa feita no Novo Testamento. Essa promessa, ela vem desde o Antigo Testamento, pois no Salmo 103, versículo 3, e a parte B do versículo diz que ele sara todas as tuas enfermidades. Então isso aí foi promessas feitas ainda no Antigo Testamento. E nós observamos aqui no tópico 1, no ponto 1 do tópico 1, fala sobre a profecia messiânica de Isaías. Observamos que o profeta Isaías, muitos anos antes do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, ele já profetizou. E nessa profecia, ele apresentou o nosso Senhor Jesus Cristo como o Messias, como o Cristo de Deus, que a qual foi pregado na cruz do Calvário para nossa redenção. E nós observamos que no capítulo 53 do profeta Isaías, no versículo 1 até o 3, nós observamos que Isaías começa dizendo quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando para ele, não víamos algo que nós viéssemos desejar. Então, dessa forma, a obra do Calvário, ela foi operada de modo que, além de nós sermos redimidos, sermos libertos do império do pecado, nós também recebemos a cura das doenças por causa da obra de Cristo lá na cruz do Calvário. Foi por causa desta obra que hoje nós oramos e ele realiza milagre curando as enfermidades. O nosso Senhor Jesus, ele sofreu em nosso lugar tanto sofrimento físico, também como sofrimento espiritual, e por isso que nós temos certeza que a obra da salvação, ela é completa. E além disso, o evangelista confirma o cumprimento da profecia de Isaías, lá no ministério de Jesus, em Mateus capítulo 8 e versículo de número 17. Por isso nós possamos afirmar que Jesus salva e Jesus cura. Aí nós observamos que Jesus, a se adentrar na casa de Pedro, a sogra dele estava sofrendo com uma febre tremenda. E Jesus poderia ali ter, na época, usado os termos medicinais, né? Poderia ter cortado uma erva, talvez, não tinha Dorflex naquela época. Poderia ter cortado uma erva e feito um chá, mas Jesus curou aquela febre. Tudo isso para poder confirmar a profecia do profeta Isaías que diz: ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, ele levou sobre si. Mas aí nós observamos aqui, no ponto 2 do tópico 1 da lição 6, fala sobre o cumprimento profético do ministério de Jesus. Observe que o texto bíblico,
de Mateus, capítulo 8, versículo 16 ao 17, faz uma apresentação, né, do Senhor Jesus curando a sogra de Pedro. Poxa, era apenas uma febre, ele poderia, se fosse nos dias de hoje, nós já corre logo para tomar um Dorflex, tomar uma dipirona, né? Mas naquela época, ele curou a febre que estava atingindo aquela mulher. Tudo isso para que a profecia profetizada pelo profeta Isaías viesse se cumprir no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Em seguida, após ele curar essa febre, ele começou a receber tantas pessoas endemoniadas, pessoas enfermas. Ele começou expulsando o demônio que estava escravizado, de quem estava escravizado pelos espíritos imundos. Ele continuou curando as enfermidades que se encontrava no meio das pessoas, diante dele, nas pessoas. Tudo isso para que cumprisse a profecia do profeta Isaías. Então nós observamos que o ministério salvífico do nosso Senhor Jesus Cristo é também acompanhado com o ministério da cura divina, porque nós observamos que todas as pessoas que recorreram a Jesus para pedir a cura de uma enfermidade, Jesus acabou de curar e disse: vai, porque a tua fé te salvou. Então, através de Jesus curar as enfermidades de muitas pessoas, ele também salvou as pessoas do seu pecado, libertando do seu pecado. E nós temos assim muitos exemplos bíblicos, né, conforme aquele paralítico lá em Cafarnaum, que foi levado pelos seus 4 amigos lá na presença de Jesus. E Jesus, quando olhou e vendo aquele quadro tão emocionante, daquele pessoal que subiu no telhado, fez um buraco e baixou o leito, e onde estava o paralítico, Jesus disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Então observamos ali que a obra de Cristo, ela é uma obra completa. Além de salvar, ele também cura as doenças físicas e cura também as doenças, as enfermidades espirituais das pessoas, libertando do pecado. Observamos que nesse relato aqui de Mateus capítulo 8, versículo 17, mostra que o plano de salvação de Deus levava em conta também a cura divina de todos os enfermos. Pois o versículo 17 diz assim: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, elevou as nossas doenças. Né? Todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças, ele levou sobre si, lá na cruz do Calvário. No ponto 3 do tópico 1 da lição 6 do 4º trimestre, diz: o ministério os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. Observamos então que, diante da época que nós vivemos, uma época de tanta digitalização, muitas igrejas, muitos irmãos estão modernizando o assunto e estão dando azeite para as pessoas levar para casa, para jogar no guarda-roupa, para jogar nos umbrais das portas, para jogar até mesmo passar até nos animais. Mas aqui nós vamos entender que os ministros receberam o chamado
e a autoridade para ungir os enfermos e os enfermos ser curados através da unção com azeite em nome do Senhor. Observamos que no Novo Testamento, os apóstolos e os demais líderes e a igreja primitiva criam no poder curador do nosso Senhor Jesus, de modo que o povo de Deus esperava receber a cura por meio da oração, acompanhada de unção com azeite por parte dos ministros da igreja, e se fosse o caso, também acompanhada de confissão de pecado. Pois a Bíblia diz: se está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja para orar sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor, porque a oração da fé salvará o doente. E se houver cometido algum pecado, ser-lhe-ão perdoado. Tudo isso através do ministério, da cura divina, que a qual Cristo conquistou lá na cruz do Calvário. Assim cabe com responsabilidade dos ministros de Deus ungir os enfermos com azeite e orar com fé por eles. Quantos testemunhos mostram que o Senhor Jesus ainda cura, pois se trata de uma obra consumada lá no Calvário. Então, até mesmo o ministério da cura é uma obra que Cristo consumou lá na cruz do Calvário. E se nós fôssemos aqui prolongar, você vai ver que no tópico 2 dessa lição nos diz sobre a origem e a consequência das doenças no mundo. A origem das doenças lá no Éden. No ponto 2 do tópico 2 diz a consequência do advento da doença. No ponto 3 do tópico 2 diz a proliferação da doença. Então nós observamos que essa lição ela é muito profunda para nós aprendermos sobre a promessa da cura divina. Jesus Cristo cura sim, nós temos certeza disto. A cura divina faz parte do plano de Deus. Muito bem. Jesus cura. O mesmo Senhor Jesus que curou nos evangelhos, ele é o mesmo Jesus que cura hoje nos dias atuais, na nossa era cristã. O que podemos fazer para receber a cura divina? Há alguns princípios bíblicos que devemos acompanhar a vida de quem deseja experimentar a cura divina. Na palavra de Deus vemos que é preciso crer que Jesus pode curar. É preciso confiar no poder que Jesus tem para curar. Glória a Deus. Então essa lição é a lição que fala sobre a promessa da cura divina, e eu quero parar por aqui este vídeo e pedir para você, querido amigo, fazer um apelo para você. Nos ajude aí, divulgando o nosso trabalho, compartilhando este vídeo para que ele possa chegar um número maior de pessoas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.